Na aula passada, a gente começou o terceiro capítulo. O terceiro capítulo trata sobre equações diferenciais lineares. E, em especial, na primeira parte desse capítulo, a gente vai dar uma ênfase nas EDOs lineares de segunda ordem. Então, vão transcorrer várias aulas em que a gente somente vai estar envolvida com uma EDO linear de segunda ordem, para aprender como é que se trata, como que se lida com a solução dessa EDO, e depois, quando a gente tiver claro isso, a gente vai generalizar esses resultados para o caso de EDOs lineares de ordem superior. Então, por várias aulas vamos estar tratando com uma EDO linear de segunda ordem. Então, a EDO linear de segunda ordem, né, tem esse formato daqui, né, uma segunda derivada, mais algum coeficiente a1 de x vezes a primeira derivada, mais algum coeficiente a0 de x vezes a função, igual a uma função h de x. Né? E nos antecipando aos teoremas que a gente vai precisar, que a gente vai utilizar nesta sessão, a gente já está demandando que essas funções, os coeficientes a1 de x, a0 de x, e que a função que está do lado direito, h de x, sejam funções contínuas no intervalo AB. Se essas funções não forem contínuas no intervalo AB, onde se está resolvendo a equação diferencial, pode ser que a solução do problema não tenha duas constantes arbitrárias, pode acontecer coisas esperadas. Pode acontecer ainda que satisfaça o formato geral que a gente vai ver, né? Mas não é garantido. Quando essas três funções forem contínuas no intervalo em que a gente está trabalhando, no intervalo AB, em que a gente está trabalhando, vão ser garantidas as soluções com duas constantes arbitrárias, etc. Né? Então, eu falei para vocês que, infelizmente, não existe uma fórmula geral como a gente encontrou para uma EDO linear de primeira ordem, assim, em termos de um fator integrante e umas integrais. Não tem uma fórmula geral para este caso da EDO linear de segunda ordem. Não existe. Pode ser que para casos particulares, né, em que alguma função aqui seja nula, ou possua alguma fórmula especial, para casos particulares você pode encontrar. Mas não existe aquela fórmula análoga a que a gente viu para a solução de uma EDO linear de primeira ordem, com fator integrante. Não existe. Então, o objetivo destas, não sei, 3, 4 aulas que vem pela frente, é sim ver que a solução desta equação diferencial tem este formato que está aqui. Isso eu coloquei para vocês com alguns exemplos de EDOs de lineares de segunda ordem que se podiam resolver, que tinham particularidades que a gente conseguia resolver, e por aí com alguma que a gente não resolveu com as ferramentas que a gente tem até o momento, mas eu fui argumentando por meio de exemplos que aparecia este formato, né? É claro, com exemplos não é suficiente para ter uma prova, né? Mas um dos resultados importantes que a gente vai ver nesta disciplina é que o que se pode falar sim, embora a gente não seja capaz de resolver no caso geral, esta equação diferencial, se pode provar sim, e a gente está indo nessa direção, que a solução dessa equação diferencial possui este formato. Alguma função isolada, f de x, e as constantes arbitrárias aparecem dessa forma, mais C1 vezes outra função, mais C2 vezes uma terceira função. Isso sim se pode provar, e é o que a gente vai fazer nestas aulas, né? Então, inclusive, se pode falar mais coisas sobre estas funções. Só não se pode fornecer uma fórmula como uma integral em termos dessas funções a0, a1, h de x, não é capaz de se chegar a ter uma integral para cada uma delas. Isso não é possível, mas se sabem coisas dessas funções. E por causa disso, vai ter exemplos em que a gente vai conseguir resolver a EDO em forma completa. Então, para não perder de vista, né, nosso objetivo, né, desta aula, de outras aulas que vierem pela frente, é chegar no final a isto. A que a solução dessa equação diferencial linear, né, possui este formato, e onde a gente possa falar mais alguma coisa sobre quem são estas funções, embora a gente não tenha fórmulas para elas, mas coisas importantes sobre elas. Então, esse é o nosso objetivo.
tá? Então, na aula passada, a gente dar essa definição, né, a gente chegou a introduzir a noção de um operador diferencial, né, um operador diferencial, aqui foi dada a definição, né, então também a gente introduziu desão para denotar a derivada, que é uma notação que vai nos acompanhar nestas aulas. Então, o operador diferencial se pode definir em termos do desão, desão elevado a n, desão elevado a n menos 1, né? Uma expressão diferencial, operador diferencial. Então, por exemplo, eu mencionei que a nossa EDO de estudo nestas aulas, nossa EDO linear, pode ser reescrita em termos de um operador diferencial que está operando em y igual. O operador diferencial era o operador D2 mais A1 de x d mais A0 de x, y. Isso só a modo de exemplo. Eu dei também alguns outros exemplos com o operador diferencial, operando em diferentes funções, fiz uma representação com diagramas, onde a gente tinha o domínio do operador diferencial, o contradomínio, etc. Para a gente se familiarizar com esse operador diferencial. E uma coisa importante sobre o operador diferencial, vou apagar aqui em cima, foi uma propriedade que eu mencionei dele, tá? Que se pode provar, eu não fiz a demonstração, mas que o operador diferencial obedece à propriedade, ele operando em uma combinação linear de duas funções, isso é igual a alfa 1 vezes L operando na primeira função, mais alfa 2, L operando na segunda função. Essa se chama propriedade linear e é chave, não é por acaso que estas EDOs se chamam lineares e que podem ser escritas em termos de um operador diferencial que é linear. Essa propriedade que está aí está por trás deste formato geral que a gente vai provar que a solução possui, a solução geral da EDO possui. Então, não é por acaso que aqui aparece C1 vezes uma função, mais C2 vezes outra função. Essa parte da solução está intimamente ligada a esta propriedade da linearidade do operador diferencial. E o caso mais simples de um operador diferencial que a gente pode pensar é simplesmente o caso da derivada D. O operador derivada, quando a gente toma a derivada de uma combinação linear de funções, a gente obtém como resposta alfa 1 vezes a derivada da primeira função, mais alfa 2 vezes a derivada da segunda função. Então, a gente pode pensar nesse operador diferencial, que está aqui, como uma generalização da derivada, onde aparecem termos com derivadas de ordem superior, em geral. Então, a gente chegou a ver um exemplo com produto de operadores, e agora estou me aproximando, sim, do ponto onde a gente ficou. Então, naquele exemplo, a gente tinha 4 operadores diferenciais, chamei L1, L2, L3, L4, vamos ver a expressão deles. O operador diferencial L1 vinha dado por D mais 2, o operador diferencial L2 por D mais 3, ou L3 por 2x D mais 1, e o operador diferencial L4 por D menos 1. E nesse exercício pediam-se provar duas coisas. Na parte A, pedia-se provar que o produto dos operadores diferenciais L1 e L2 coincidia se a gente realizava o produto na ordem contrária, L2, L1. Então, isso se chama produto de operadores,
tá? Mas tem que tomar cuidado que produto de operadores não é simplesmente multiplicar o que se encontra aí, né? Eu expliquei o que significava isso. Para entender o significado disso, a gente tinha que operar sobre uma função, primeiro com o operador L2, obter a resposta, e depois com o operador L1 e obter a resposta. Isso está feito na aula passada, né? Então, não é para nada trivial que se afirme que se a gente inverte a ordem dos operadores, o efeito que vai produzir numa função é o mesmo. Isso a gente viu nesse exemplo, né? Mas o exemplo tem uma parte B que eu não cheguei a fazer, né? Que se pede mostrar que L3, L4 é diferente de L4, L3. Né, para que a gente não se malcrie e a gente pense que é simplesmente multiplicar de operador diferencial, se comporta como se fosse um número real, em que a gente multiplica dois números reais, A vezes B, e a gente obtém o mesmo que B vezes A. Bom, com os operadores diferenciais, isso não é necessariamente verdade. No primeiro caso, a gente viu um exemplo onde isso é verdade, e no segundo caso, pede-se ver que isso não é verdade. Tá? Então, o procedimento que a gente teria que fazer é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para o exemplo 1, ou seja, considerar uma função y, aplicar o operador L2 nessa função y, né? E depois L1, ou seja, neste segundo caso, haveria que operar com a função L4, L3, y, e ver qual é o efeito que isso produz. Então, eu vou deixar isso proposto, mas vou dar a resposta, tá? Vou dar a resposta que a gente obtém, porque esse é um exercício da lista que vai tratar sobre isso, né? Da lista número 4, tá? O que se obtém, né? Quando a gente aplica L3, L4 em Y, se obtém aqui 2x, né? Y duas linhas, mais 1 menos 2x y' menos y. Isso é o que se obtém. Tem que fazer os cálculos, não é nada imediato, né? Eu mostrei na aula passada como fazer os cálculos correspondentes com L1, L2. Né? Aqui estou fazendo com L3, L4, e se vocês fizerem a conta similar com L4, L3 operando em Y, o que se obtém é 2x, y duas linhas, mais 3 menos 2x, y' menos 1. Se obtém algo que é parecido, né? Se a gente comparar a linha de cima com a segunda linha, né? Os dois começam com 2x, y duas linhas, 2x, y duas linhas, mas esse coeficiente que está multiplicando y', no primeiro caso é 1 menos 2x, e no segundo caso é 3 menos 2x. Há uma sutileza, então, num caso tem 1 menos 2x, no segundo caso, 3 menos 2x. E o que resta é igual, mas bastou esse coeficiente ser diferente para que o efeito que produzem esses operadores L3, L4 e L4, L3, dá uma coisa diferente. Tá? Então, eu quero que vocês façam isso, porque é um exercício proposto da lista número 4, que vai ter sobre estas coisas. Tá? Mas então, isso é um bom exemplo, porque deixa claro que a gente não pode tratar os operadores diferenciais como um produto de operadores diferenciais, como se a gente estivesse multiplicando números reais, assim. Tá? Então, agora então vou fazer uma observação final nesta parte, né? Que você pode provar isto com relação ao produto de operadores diferenciais. Tá, não vou apagar aqui esta parte da nossa EDO de estudo, EDO linear de segunda ordem. Muito bem, então qual vai ser a observação? É um resultado geral que a gente tem. Então, resultado geral. Dois pontos. Primeiro, tá? Se, vamos chamar aqui L1 e L2, quando eu me referir neste resultado geral a L1 e L2, vão ser operadores diferenciais quaisquer, não vão ser necessariamente o L1 e L2 deste exemplo, tá? Se L1 e L2 forem operadores
diferenciais de coeficientes constantes. Então, esta é a palavra-chave, o adjetivo importante, de coeficientes constantes. Então, vejam que aqui tem, neste exemplo, o L1 e o L2 possuem aqui um coeficiente 2, um coeficiente 3, que é constante, né? Mas o L3 e o L4 possui coeficientes constantes, mas o L3 não possui coeficientes constantes. Então, esta primeira observação que estou colocando no resultado vai dizer que se o L1 e o L2 possuírem coeficientes constantes, então vai acontecer mesmo que eles comutam, né? L1, L2 é igual a L2, L1. Então, essa parte aqui é chave. Se eles possuírem coeficientes constantes, então eles sempre comutam. Ou seja, quando a gente calcular L1, L2, a gente vai obter L2, L1, que foi o que a gente obteve no exemplo específico destes operadores D mais 2 e D mais 3. Isso foi visto no final da aula passada. Então, é um resultado mais geral, que a gente não é só com operadores diferenciais de primeira ordem, poderiam ser de segunda ordem, né? Ou de ordem superior, e se a gente realizar o produto deles, né, operando sobre alguma função, e a gente comutar a ordem em que a gente realiza essa operação, se obtém exatamente o mesmo resultado. Se eles forem de coeficientes constantes, isso é garantido, você pode provar, tá? Então, essa é a primeira observação. E a segunda observação vai ter a ver com o fato do que pode acontecer se esses operadores envolverem, pelo menos algum deles, um coeficiente que não seja constante, que seja variável, que dependa de x. E a observação vai ser que, em geral, quando acontecer isso, os operadores não vão comutar, em geral. Então, segundo, se algum dos operadores diferenciais L1 e L2 possuir algum coeficiente variável, entendendo-se que coeficiente variável significa que esse coeficiente depende de x, assim como aparece aqui na EDA, A1 de x, A0 de x. Se algum desses operadores possuir algum coeficiente variável, então, em geral, eles não comutam. Então, nesse caso, o L1 e L2, em geral, vai ser diferente. Eu digo em geral porque se pode encontrar casos muito particulares em que, apesar de que o L1 e o L2 possuam coeficientes variáveis, apesar disso, os coeficientes são escolhidos de tal forma que L1 e L2 fornecem a mesma resposta que L2 e L1. Mas isso não é a situação, a regra geral, né? A situação é que, em geral, eles não vão comutar.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, essa é uma lição que se aprende, né? Eu apresentei isso por meio de exemplos, tá? Mas é uma informação importante que a gente tem que guardar, né? Então, há também mais aí com isso eu fecho esse resultado geral, né? É bom enmarcar isto, colocar isto dentro de um marco, aqui, tá? Eu vou mencionar mais uma observação, né? Que quando a gente tem um produto de operadores que possuam coeficientes constantes, como este do primeiro caso, né? Pensemos no exemplo, né? Então, uma observação, né? No exemplo visto, né? O L1 vinha dado pelo operador diferencial D mais 2, o L2 vinha dado pelo operador diferencial D mais 3, ok? Então, vimos que L1, L2, né, que corresponde a D mais 2, D mais 3, né, não era óbvio saber qual era a expressão desse operador diferencial, porque a gente tinha que aplicar sobre uma função, primeiro aplicar D mais 3 nessa função, ver quanto dá y' mais 3y, e depois na continuação D mais 2, e aí a gente obtinha a expressão que aparecia, e a partir daí a gente podia inferir qual era o operador diferencial correspondente a isto, e o que a gente obteve é que isto deu D2 mais 5D mais 6, né? Depois de todo um desenvolvimento, não foi imediato isso, né? Bom, e a gente fez o mesmo com L2 e L1, nessa outra ordem, e a gente também chegou nessa resposta, e aí a gente viu então que efetivamente L1, L2 dava o mesmo que L2, L1. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção nesta observação. Nesta observação, eu quero chamar a atenção de que o que a gente está obtendo como resultado para D mais 2 multiplicando D mais 3, entendendo-se multiplicando como um produto de operadores, onde a gente tem que tomar cuidado, vejam a expressão que apareceu, D2 mais 5D mais 6. Essa operação realmente é o que aparece como se a gente tratasse este produto como um produto de dois polinômios, um polinômio P mais 2 com o polinômio P mais 3, né? Se a gente abre isso, vai dar P ao quadrado mais 5P mais 6. Como se a gente simplesmente estivesse tratando P, neste caso o Dzão, que na verdade é um operador, é uma derivada, né? Nesse produto, o que a gente obtém como resposta é simplesmente como se a gente estivesse multiplicando dois polinômios de números reais. P mais 2 vezes P mais 3 é igual a P ao quadrado mais 5P mais 6. Né? E aqui, então, vejam que o D não é um número real, é um operador. É a derivada d de x. E o que a gente está obtendo como resposta é que a resposta pode ser obtida como se este fosse um produto de polinômios, onde na variável do polinômio a gente coloca o operador derivada. Então, isso não foi uma coincidência. Isso se pode provar. Mas só funciona isto quando o produto dos operadores é um produto de operadores de coeficientes constantes. Essa parte é chave. Se os operadores em questão possuírem coeficientes constantes, então o produto desses operadores pode ser diretamente obtido como se a gente estivesse realizando um produto de polinômios de variáveis reais. Nesse caso, você pode fazer. Mas, se algum desses operadores possuir um coeficiente que dependa de x, isso já não é mais verdade e não tem uma fórmula simples.
não se aplica simplesmente distribuir demultiplicando, não vai dar isso. Então, por isso é que é bom que vocês façam esse exercício que ficou pendente, que falei que estaria na lista número 4. Então, esta é a observação, tá? Então, essa é uma coisa importante. Muito bem. Bom, dito isso, então, agora passemos, então, a entrar nos detalhes da teoria das EDOs lineares de segunda ordem, onde a gente vai ver teoremas, e repito, a gente está indo na direção de provar aquele resultado do formato que apresenta a solução desta equação diferencial linear de segunda ordem, tá? Queremos ir nessa direção, né? Isso vai demandar de algum tempo, precisamos de alguns teoremas, tá? Então, coloquemos aqui 3.3. Teoria das EDOs lineares de segunda ordem. Então, é nesta sessão onde a gente vai ver os teoremas que nos permitam chegar a essa estrutura geral que eu falei que possuía a solução da equação diferencial, né? Vamos definir primeiro o PVI. O PVI associado a uma EDO linear de segunda ordem. Definição. O problema de valor inicial, o PVI, de uma EDO de segunda ordem, de uma EDO. Já vamos entrar no caso particular de uma EDO linear de segunda ordem. De segunda ordem. Vem dado por então, vai estar a equação diferencial de 2y dx2 mais a1 dx de y dx mais a0 dx y igual a h de x, né, que é a nossa equação diferencial de estudo, né? Isso. Então, sendo resolvida para x no intervalo AB, aberto, né? Então vai acompanhada de um par de condições iniciais. Então vamos possuir o seguinte formato: a função y avaliada num ponto x0 vai possuir algum valor dado y0, da mesma forma que acontecia com um PVI de uma EDO de primeira ordem. A condição inicial era y avaliado num ponto x0 do domínio igual a y0, só que desta vez a gente precisa de duas condições iniciais. Então a outra condição inicial é que a derivada nesse ponto, né, e deve ser no mesmo ponto x0 daqui, que possua algum valor também conhecido, que eu vou chamar de y'0. E é assim que a gente define um PVI de uma EDO linear de segunda ordem. Se a EDO fosse de segunda ordem, não fosse linear, também o PVI seria com esta estrutura. O único que muda aqui seria a equação diferencial de segunda ordem, que não seria linear. Mas as condições iniciais vão nesse formato, né? Onde deve ficar claro de que para que haja consistência na formulação do PVI, esse ponto x0, né, da condição inicial, deve se encontrar no intervalo AB, para que esteja tudo consistentemente definido, né? Então, onde x0 se encontra no intervalo AB. Tá. Então, esse é o nosso ponto de partida.
Bom, então, passemos então para 3.3.1. Vou colocar aqui algum número para este PVI, tá? Vou colocar o número 1, tá? Então, 3.3.1, teoremas iniciais. Então, nosso primeiro teorema. Teorema 1. O PVI em 1, né, o PVI associado a uma EDO linear, né, de segunda ordem, o que diz esse teorema é que possui solução e é única. Possui solução e ela é única. Duas informações, né? Por um lado, o PVI, que está aqui, possui solução e ela é única. Não está sendo dito aqui nesse teorema como que a gente resolve o PVI, né? A gente sabe, nosso procedimento para resolver seria buscar a solução geral da EDO e depois a gente determina o valor das constantes arbitrárias utilizando as condições iniciais, né? Mas o problema está em que é difícil resolver a EDO linear de segunda ordem. Falei para vocês que, em geral, quando A0 e A1 e H forem funções quaisquer, contínuas em AB, etc., mas quaisquer, a gente não tem uma fórmula para isso. Então, há uma graça nesse teorema, que mesmo sem ser capaz de ter uma fórmula geral para a solução desse problema, né, ele se pronuncia sobre o fato de que a EDO acompanhada dessas duas condições iniciais possui uma única solução. Primeiro que possui solução e depois, né, que essa solução é única. Mas percebam que por trás disto está se demandando, sim como restrição para ter garantia disto, da solução única, está se demandando que esses coeficientes A0 de x, A1 de x e a função h de x sejam contínuas no intervalo AB. Né? Isso é um requisito. Esse requisito, repito, no capítulo lá atrás de EDOs lineares, quando a gente viu o PVI de uma EDO linear de primeira ordem, também aparecia esse requisito, né? O análogo desta EDO, mas de primeira ordem, né? A gente demandava, né, que essas funções fossem contínuas. Somente quando essas funções são contínuas é garantido que o problema possui solução e a solução é única. E lá, nesse caso, a gente oferecia a forma, a solução, a resposta, como em termos de integrais, etc. Aqui a gente fala que a solução é única, que existe, que é única, mas a gente não é capaz de dar a fórmula em termos de integrais, fatores integrantes. Infelizmente não temos isso. Muito bem, então, este é um primeiro resultado que é importante, vai ser necessário. E é difícil de se provar. A gente não tem ferramentas neste momento como para provar isto daqui. Né? Repito que a graça do teorema está em que, mesmo sem saber qual é a solução geral disso daqui, de ter uma fórmula fechada para isso, né? Diz que quando estiver acompanhado por condições iniciais, esse problema possui solução, e a solução é única. Muito bem, esse é um primeiro teorema. Então, vamos apagar aqui. Então, vamos aproveitar aqui de definir o que se entende por EDO homogênea. Definição. Aqui vem uma outra definição. Definição.
definimos a EDO homogênea. Então, esta parte de homogênea, vou ressaltar aqui. Homogênea. Definimos a EDO homogênea associada a EDO, a nossa EDO de estudo, né? Nossa EDO de estudo, nossa EDO linear de estudo, aquela em asterisco, né? Como? Então, aqui escrevemos a EDO homogênea de 2y de x2 mais a1 de x de y de x. Estou copiando o que está do lado esquerdo, a 0 de x, y, só que do lado direito, em vez de ter a função h, vem a função nula. Então, esta é a definição da EDO homogênea associada a uma EDO linear. Então, é uma desgraça que se utiliza o termo homogênea, porque a gente, no capítulo anterior, né, no capítulo 2, a gente definiu uma EDO homogênea, né? E aqui, de novo, estamos definindo EDO homogênea. Né? Lá atrás, no capítulo 1, uma EDO homogênea era uma EDO de primeira ordem de y de x igual f de xy, né? Onde aquele f, aquela função f, obedecia uma condição, né? Que o f avaliado em lambda x, lambda y, coincidisse com o próprio f de xy. Essa foi a nossa definição de uma EDO homogênea lá atrás, e a gente estudou como resolver, etc. Infelizmente, se utiliza o mesmo termo aqui, o mesmo adjetivo, EDO homogênea, mas para sinalizar, né, para definir algo que é totalmente diferente. Então, infelizmente, aparece a mesma terminologia, EDO homogênea, mas num contexto das EDOs lineares. E não tem absolutamente nada a ver, né, que isso fique claro, não tem nada a ver com EDO homogênea que a gente viu no capítulo 2. É uma desgraça que se utilize o mesmo nome. Infelizmente, isso ficou assim nos textos. Tá? Mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Né? Então, na verdade, essa noção de equação homogênea se utiliza na área de álgebra linear, né? E dentro dessa área de análise linear, álgebra linear, aparecem as equações diferenciais lineares, aparecem lá. Então, digamos, este termo homogêneo está dentro do contexto geral que se utiliza na matemática quando se aborda análise linear. Tá? A desgraça, na verdade, foi que no capítulo 2, a gente utilizou esse termo de EDO homogênea também para uma EDO bem específica. Né? Na verdade, a culpa, digamos assim, esteve lá atrás, quando a gente utilizou o nome EDO homogênea aqui. Porque nesse contexto daqui, de álgebra linear, se trabalha com outras homogênea também. Você entende um sistema linear homogêneo? Essa notação é muito usada, essa convenção. Então, deixemos claro, então, que esta definição de EDO homogênea é diferente, não tem nada a ver com a definição de EDO homogênea que a gente utilizou lá atrás no capítulo 2. Então, para a gente agora, neste capítulo de EDOs lineares, né, agora que estamos vendo de segunda ordem, a EDO homogênea associada a esta EDO original é uma muito parecida,
muito parecida, sim, porque o que está do lado esquerdo é exatamente o mesmo, a parte que contém a segunda derivada, a primeira derivada, a função é idêntico. O que muda é o que está do lado direito. Na nossa equação geral, vai ter uma função h de x. Agora, para a EDO homogênea, do lado direito vai ter zero. Então, essa é a definição de EDO homogênea associada a uma EDO linear, em geral, né? A gente zera o lado direito. Então, vamos colocar aqui, vou me referir a esta EDO com 2 asteriscos, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente vai aprender, isso vem na continuação, é que se a gente souber resolver de alguma forma a equação diferencial linear homogênea, aqui tem um zero, né, do lado direito, e este vai ser um resultado importante que a gente vai ver neste capítulo. Se a gente souber resolver esta daqui, que pode ser um problema não fácil, tá? Mas se a gente der conta desse problema, então a gente pode resolver essa outra. Isso daí sim tem como se provar. E vai ser parte das coisas que a gente vai ver aqui. Então, vejamos. Então, vejamos. Seja yp de x, seja yp de x uma solução particular da nossa EDO de estudo, a EDO linear. Não homogênea vai ser chamada agora. Né? Seja yp uma solução particular de asterisco. Seja ela uma solução particular de asterisco. Então, confiramos que U de x igual y de x menos yp de x é necessariamente uma solução da EDO homogênea. Aqui estou utilizando a EDO homogênea. Associada a ela. Então, esse é um teorema importante. Vai vir enunciado como um teorema. Ainda não enunciei como teorema, mas já vai vir enunciado como um teorema, né? Então, eu quero que a gente veja isto, e isto sim a gente vai abrir aqui e a gente vai se convencer disto. Não é para nada óbvio, tá? Então, vejamos. A afirmação é que esta função, que é a solução geral do problema original, né, a EDO linear asterisco y de x, se calcularmos a diferença dela com uma solução particular. Uma solução particular é aquela em que as constantes já não são mais arbitrárias, né, em que as constantes que inicialmente eram arbitrárias possuíam algum valor numérico. C1 igual menos 2, C2 igual mais 5, por exemplo. Mas este yp daqui de x não contém constantes arbitrárias, mas obedece à equação diferencial, né? Então, notemos então, que nesta diferença de funções que aparecem aqui na expressão de u de x, né, tanto y de x quanto yp de x, as duas são soluções da nossa EDO de estudo.
as duas. Mas que essas duas não coincidem. Por quê? Porque a primeira delas é aquela que possui as constantes arbitrárias, C1 e C2. E a segunda dela não possui constantes arbitrárias. Então, esta diferença de funções não é zero, né? Então, a afirmação que estamos colocando aqui é que a função resultante vai satisfazer uma equação diferencial, mas não a equação diferencial de estudo, mas a equação diferencial homogênea. Aqui tem um zero do lado direito. Então, vejamos que isto é verdade. Então, vou ter que apagar aqui a definição da EDA homogênea, mas vocês já escreveram isso nas notas, seu caderno. Então, por onde eu vou começar? Vou começar escrevendo o lado direito, mas para a função u, né? Então, d2u dx2 mais a1 dx vezes du dx mais a0 dx vezes u, né? O que eu quero comprovar é que o que eu acabei de escrever aqui, né, d2u dx2 mais a1 dx du dx mais a0 dx u, né, isso é o que aparece do lado esquerdo, onde eu troquei y por u, né? O que eu quero provar é que isso aqui vai dar zero. Não H, quero provar que vai dar zero. Porque isso é o que está propondo, esta afirmação diz que uma solução da EDA homogênea, aquela em que do lado direito aparece um zero. Então, queremos provar que isso aqui seja zero. Tá? Então, isso daqui. Então, vocês vão ver que aqui vão aparecer agora, né? A gente agora vai utilizar a notação e a propriedade do operador diferencial, que é um operador linear. Então, primeiro a gente escreve ele, então, isto como um operador d2 mais a1 dx d mais a0 dx, tá? Tudo isso operando em u. A gente viu, né, que utilizando a notação d igual d dx, d2 seria d2 dx2, a segunda derivada. Isto se pode escrever desse jeito. Então, isso daqui é um operador diferencial, L. Então, temos um operador diferencial L aplicado em U, né? Bom, agora vou utilizar, então, que nossa função U é a diferença y menos yp. Então, isso daqui é igual a L, que está sendo aplicado em y menos yp. Né? Se vocês quiserem, vou colocar y dx menos yp dx. Né? É a função U. Bom, até aqui foi a notação do operador diferencial, mas agora vou utilizar a propriedade-chave da linearidade desse operador diferencial. Né? Eu dei uma pincelada por cima de novo, quando dei a revisão no início desta aula. A operação diz que quando aqui, a propriedade da linearidade diz que quando aqui tenho um alfa1 vezes uma primeira função, mais um alfa2 vezes uma segunda função, que isso aqui se pode abrir, né? Em alfa1, L da primeira função, mais alfa2, L da segunda função. Neste caso, o coeficiente alfa1 vale 1 e o coeficiente alfa2 vale menos 1. Mas, então, isto aqui é igual a L operando em y dx, aplicado em y dx, menos L aplicado em yp dx. E esta é a parte não trivial, ou a parte chave, né, que vem da linearidade. Então, coloquemos aqui L, pois L é um operador linear.
aí estou utilizando essa propriedade da linearidade. Então, eu falei para vocês, né, que nesta caminhada, para chegar a provar qual formato possui a solução desta EDO, né, com f de x mais 1c1 g de x mais c2 h de x, etc., que por trás disso está a propriedade-chave de que esse operador ele é um operador linear, né? Então, aqui utilizei isso. E também vou utilizar outro teorema que vai vir depois. Tá? Bom, a coisa é que abramos explicitamente o que é L aplicado em Y e o que é L aplicado em YP. Né? L aplicado em Y é esse operador daí, que está ali. Né? Ou seja, isso vai dar D2Y dx2 mais a1 dx dy dx mais a0 dx y. Coloquei dentro de uma chave esse primeiro termo, menos, vou continuar aqui com menos. Agora, L operado em yp é a mesma expressão, só que agora a gente coloca yp. Então, a segunda derivada de yp mais a 1 dx, a primeira derivada de yp, mais a 0 dx yp. Então, esta segunda chave corresponde ao operador L aplicado na função yp. Então, repito que o nosso objetivo é dizer que isso aqui vai dar zero. Porque se isso aqui zerar, de fato, vai estar acontecendo que U satisfaz a EDO homogênea associada a esta outra. Essa EDO homogênea é o mesmo lado esquerdo, mas igualado a zero. Aqui temos o mesmo lado esquerdo para a função U, e o que eu quero argumentar é que o que está do lado direito aqui vale zero. Tá? Então, não é tão trivial. Mas eu tomei cuidado em falar para vocês que y e yp são funções diferentes. Porque a primeira delas possui constantes arbitrárias C1 e C2, e a segunda delas não possui constantes arbitrárias C1 e C2. Embora as duas sejam soluções da equação diferencial. A primeira seria a solução geral, e a segunda, uma solução particular. Mas quando a gente calcula a diferença delas, não pode dar zero. Uma contém constantes arbitrárias C1 e C2, e a outra não contém constantes arbitrárias C1 e C2. Né? Então, aqui quando eu tenho estas duas chaves, tá? Isto não vai dar zero por causa de que, eventualmente, o y e o yp poderiam coincidir, porque não vão coincidir. Eles são diferentes. Então, o motivo pelo qual esta diferença destas duas chaves é zero é pelo fato de que tanto y quanto yp obedecem uma mesma equação diferencial, que é a que está escrita aqui, a EDO linear, de segunda ordem. Então, quando a gente desenvolve o que está aqui nesta chave, isso corresponde exatamente ao que está do lado esquerdo da EDO. Então, pelo fato de ser solução, isso deve dar como resultado h de x. Então, esta parte daqui, a primeira chave, deve dar como resultado h de x. Porque y é a solução geral dessa equação diferencial. Então, necessariamente, isso deve dar como resultado h de x. Agora, a segunda expressão também deve dar h de x, porque yp é uma solução particular desta equação diferencial. Significa que yp satisfaz essa equação diferencial. Então, o que está do lado esquerdo, que é exatamente o que está do lado esquerdo, mas avaliado em yp, também deve dar como resultado h de x. Então, coloquemos aqui esta segunda chave, tudo isso que está nesta segunda chave, também deve ser h
de x. Então, esse é o motivo pelo qual a diferença destas duas chaves dá zero. Porque a primeira chave dá como resposta uma função h de x, que aqui aparece na EDO, e a segunda dá como resposta exatamente a mesma função h de x, e aqui vem a diferença, e aí dá zero. Então, repito, não dá zero porque o y e o yp possam coincidir, porque isso não acontece. Mas a diferença destas duas vai dar zero. Isso era o que a gente queria provar aqui. A gente queria argumentar. Não estou apagando esse y igual, esse u igual y menos yp. Não estou apagando isso, tá? Porque vai ser bom mantê-lo na hora do teorema. Então, qual é a conclusão disto tudo, né? Que o que a gente desenvolveu do lado esquerdo, d2u dx2 mais a 1 dx du dx, né, mais a 0 dx u dá como resposta zero. Isso significa que u satisfaz a EDO homogênea associada à nossa EDO inicial. A EDO homogênea, por definição, é aquela que do lado direito possui um zero. Então, este é um resultado importante e vai vir agora enmarcado dentro de um teorema. Vamos apagar aqui. Este seria o segundo teorema. Teorema 2. Então, se y com rótulo h, se YH for a solução geral da EDO homogênea, associada à nossa EDO de estudo, que estou me referindo a ela por asterisco, né? Se YH for a solução geral da EDO associada a asterisco, e YP for uma solução particular dessa EDO, então a solução geral dessa EDO vem dada por y de x igual yp de x mais yh de x. Então, este é um teorema que vale ouro. Tá? Então, este teorema daqui é o resultado que a gente acabou de ver aqui para a função u.
é uma forma diferente de colocar o mesmo resultado, porque vejamos, por isso não quis apagar aqui a expressão de U, né? Se eu isolar Y daqui em termos de U e de YP, notemos que aqui viria que Y de X, se eu isolar daqui, ficaria igual a YP mais U de X, né? Se eu isolar o Y. Vejamos que o que diz o teorema é que a solução geral da equação, da nossa EDO linear de segunda ordem que a gente está estudando, né, diz que vem dada por este formato, por YP de x, uma solução particular, e aqui temos o YP de x, mais um YH, uma solução geral da EDO homogênea. E precisamente este U que a gente colocou aqui, a gente viu que obedece à EDO linear homogênea associada, né? E a gente falou que esse U vai ser aquela expressão que contém duas constantes arbitrárias, porque quando calculamos esta diferença, o y possuía duas constantes arbitrárias, mas este yp aqui não possuía constantes arbitrárias. Então, ao calcular essa diferença de funções, apareceriam duas constantes arbitrárias. Então, esse U é aquele que contém todas as constantes arbitrárias da solução geral. Então, esse U satisfaz a EDO linear homogênea e possui todas as constantes arbitrárias. Então, é a solução geral da EDO homogênea, quando tem um zero do lado direito. Então, este é um resultado muito importante, né? Já nos está separando a coisa. Então, deixemos claro que este YH daqui, né, vai conter as constantes C1 e C2. E esse YP, por ser uma solução particular, não possui constantes C1 e C2. Então, já estamos começando a identificar uma estrutura, né? Vai ter uma função solta aqui, na solução geral da EDO que a gente está resolvendo, vai ter uma função solta e vai ter outra solução, né, na qual aparecem as constantes C1 e C2. E não somente isso, está sendo dito que esta função solta que está aqui é uma solução particular dessa equação diferencial. Então vejamos isso num exemplo assim bem concreto, né, para assimilar essa ideia. Tá? Vou apagar aqui. Vou manter, sim, nosso resultado do teorema. Então, exemplo. Né? Deixa eu ver se eu cito este exemplo ou algum outro que eu tenha considerado na primeira aula. Olha, vou citar um exemplo que eu mencionei na primeira aula e que é um exemplo que vocês resolveram ou teriam que resolver na lista 3 ainda, que vai ser cobrado para a P1, tá? Então, na primeira aula, deste capítulo, ou seja, a aula anterior, foi citado a EDO. Qual EDO? Esta daqui, de 2y dx2 menos 1 sobre x de y dx igual a 3x, para x positivo. Essa é uma EDO que aparece no capítulo, não, na lista número 3. É das EDOs que se pode resolver pelo método de redução de ordem. Mas, para os nossos propósitos deste capítulo, ela é uma EDO linear.
Sim, né? Em que o coeficiente A1 de x vem dado por menos 1 sobre x, e como aqui não aparece y, significa que o coeficiente A0 de x é nulo, né? E o que está do lado direito, 3x, seria a função h de x. Então, é uma EDO linear, né? Mas que você pode resolver pelo método de redução de ordem, né? Então, foi citar essa EDO, a qual possui por solução geral, então, y igual, né, x cubo mais c1x ao quadrado mais c2, tá? Isso você pode obter. Eu não vou revisar aqui como que se faz isso, vocês têm que fazer isso na lista de exercícios, pelo método de redução de ordem, tá? Mas então, à luz deste resultado que acabamos de enunciar nesse segundo teorema, né? Então, vejamos que nessa solução, né, de fato, se podem separar, identificar duas partes. Uma parte que não envolve as constantes C1 e C2, que seria essa daqui, onde está x cubo, e a outra parte que envolve as constantes C1 e C2, seria essa outra. Então, vejamos que, de fato, essa daqui eu posso identificar com YP e teria que ser uma solução particular desta equação diferencial. E vejamos que a outra, que eu identificaria com YH, é uma solução da EDO homogênea. Então, confiramos que, primeiro, YP igual x cubo é uma solução particular da EDO. E segundo, que YH de x igual C1x ao quadrado mais C2 obedece a EDO homogênea. Né? E pelo fato de obedecer a EDO homogênea e de possuir as duas constantes arbitrárias, né, a gente diria que é a nossa solução geral da EDO homogênea. Há sutilezas que vão ser mencionadas mais para frente, de cuidados, mas, a grosso modo, essa seria a argumentação. Então, vamos lá. Então, primeira parte, então, confiramos que x cubo é uma solução particular desta equação diferencial. Agora sim, vou apagar esta parte do nosso teorema. 2. Né? Vou colocar esta equação diferencial aqui embaixo. Então, vou colocar assim, y duas linhas, menos 1 sobre x, y linha, igual 3x, onde a gente está resolvendo isso para a semi-reta real. Então, vamos apagar aqui. Muito bem, então, primeira parte, vejamos. Dois pontos. Primeiro, então, para vermos que YP igual x cubo, de fato, é uma solução particular, né? A gente tem que calcular a derivada dela, y', a segunda derivada dela, e substituir aqui. E ver que, de fato, isso vai dar como resposta 3x. Então, a primeira derivada, y'p' de x, a primeira derivada de x cubo vai dar 3x ao quadrado.
né? E a segunda derivada, né? A derivada de 3x ao quadrado vai ser 3 vezes 2x, ou seja, vai dar 6x. E o que resta agora é substituir aqui do lado esquerdo. Então, yp, duas linhas, menos 1 sobre x, né? Yp' seria igual a quanto? O primeiro deles, duas linhas, vou colocar dentro de uma chave, seria 6x, menos 1 sobre x multiplicando a derivada, que é 3x ao quadrado. Simplesmente substituir yp duas linhas aqui, e aí substituir yp', leva esse fator 1 sobre x, então seria 6x, e aqui 3x quadrado dividido por x vai dar 3x, menos 3x. Então, ficou 6x menos 3x, dá como resposta 3x. E é o que deveria acontecer para que yp de fato seja uma solução particular. Então, com isso, está confirmado, né, que yp de x igual a x cubo é uma solução particular desta equação diferencial. Muito bem. Agora, a segunda parte. A segunda parte é confirmar que YH, né, dada por esse formato C1x² mais C2, é uma solução da EDO homogênea. Ou seja, a EDO homogênea é esta que temos o lado esquerdo mais igualado a zero. Então, segunda parte. Então, precisamos calcular a primeira derivada, a segunda derivada, substituir nessa expressão que está ali, do lado esquerdo, e em vez de dar 3x, teria que dar zero, por se tratar da EDO homogênea. Então, quanto vale a primeira derivada? Né? A primeira derivada. É derivar o que está aqui, seria C1 vezes a derivada de x² é 2x. Então, seria 2C1x, né? Mais a derivada do segundo termo, que é um termo constante, isso vale zero. Então ficou aí, tá, vou colocar mais zero só para deixar explícito isso, mas dá zero. E bom, e a segunda derivada de YH é simplesmente a derivada 2C1x, vai dar simplesmente o termo 2C1. Né? Esse é o termo da segunda derivada. Vou apagar aqui. Então, agora a gente substitui do lado esquerdo para averiguar quanto vale essa expressão, y duas linhas menos 1 sobre x y'. Então, mas para esta função, YH, né? Então, YH duas linhas menos 1 sobre x YH'. Então, abro uma chave. O primeiro deles é a segunda derivada, que é este termo dado por 2 vezes C1. Essa é a primeira chave. Tá? Menos 1 sobre x vezes segunda chave, vezes y', que vem dado por 2C1x. E encerro essa chave. Né? Então, está claríssimo, né? Aqui tem 2C1 e aqui a gente vê que tem este cancelamento deste x que está aqui com esse outro x. Então, efetivamente, fica 2C1 menos 2C1, isso vai dar zero, né? YH duas linhas menos 1 sobre x, YH', isso dá zero. O qual significa que essa solução YH, né, satisfaz a EDO homogênea.
pelo fato dela conter duas constantes, né, a C1 e a C2, e a EDO ser de segunda ordem, é claro que a nossa candidata à solução geral da EDO homogênea. Então, esse é um teorema que vale ouro, né, o teorema 2, né, que diz que a solução se pode separar nesse formato YP mais YH. Então, aproveito aqui só para, como lembrete, né, não precisa mais escrever, mas eu falei para vocês que o nosso objetivo, o objetivo principal, né, quando estivermos estudando a solução desta equação diferencial, é argumentar que essa solução possui este formato daqui, uma função f de x mais um c1, uma função g de x mais um c2, uma função h de x. Eu falei para vocês, para não perderem de vista isso, que nosso objetivo é chegar a argumentar isso. Bom, então agora com este teorema 2, a gente está aprendendo uma coisa importante, né? Já estamos vendo aqui uma separação, uma parte daqui e outra parte daqui. A gente já está vendo que essa função f de x, que eu falei para vocês que em geral, a gente não tem uma fórmula de como encontrar ela, né? Mas a gente sabe algo dessa função f de x. Esse algo é que essa função f de x é uma solução particular, é o yp. É uma solução particular da nossa equação diferencial. Então, algo estamos sabendo, já não é uma função qualquer. Ela necessariamente está querendo resolver. E que a outra parcela que está aqui, que envolve as constantes C1, C2, e com esse formato, C1 vezes uma função, mais C2 vezes outra função, obedece à EDO linear homogênea, aquela que do lado direito tem um zero. Então já vamos aprendendo algumas coisas e vamos aprendendo que com o teorema 2 aparece essa estrutura YP e aqui um YH, que pelos exemplos, né, pelos exemplos que a gente está vendo, né, que eu já apresentei na primeira aula, aqui apareceu um outro, né, esse YH vai vir nesse formato, C1 vezes uma função mais C2 vezes uma função. A gente tem que provar isso em termos gerais para que a gente veja que não é só uma coincidência dos exemplos que a gente está vendo, mas a gente está indo nessa direção. Tá? Então, outra observação importante que vem na continuação é que se a gente, de alguma forma, tá? Essa EDO, né, é complicada, tá? Mas se a gente, de alguma forma, se virar para conseguir a solução geral da EDO homogênea, que é quando tem um zero do lado direito, então aí a gente está pronto. Há um teorema que a gente vai ver aulas mais adiante, que nos diz realmente como, conhecendo essa solução da EDO homogênea com um zero, a gente consegue obter uma solução particular. E graças a este teorema 2, montando a soma das duas, a gente tem a solução geral da nossa EDO inicial. Então, mencionemos isso. Observação importante. Veremos mais adiante, vai faltar para chegarmos lá, mas veremos isso. Veremos mais adiante que se conhecermos YH de x, ou seja, aquela parcela que envolve as constantes arbitrárias, a solução da EDO homogênea, se a gente der um jeito para resolver esse problema,
Não estou dizendo nesse momento como, mas se a gente for capaz de fazer isso, então a gente tem e vai ter uma fórmula, né, que nos vai dizer como encontrar o que está faltando, o YP, e aí a gente teria a solução do nosso problema original. Então, veremos mais adiante que se conhecermos YH, a solução da EDO homogênea, então é possível determinarmos YP. Né? Vai ser um método que a gente vai estudar, chama método de variação de parâmetros. Né? Se conhecermos a solução da EDO homogênea, a gente tem como fazer as contas para encontrar o YP. E com isso, YP mais YH dá a solução da nossa EDO de estudo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai se preocupar agora, vamos fazer um parêntese, a gente vai se concentrar agora somente em como resolver a EDO homogênea, se for possível. Como resolver a EDO quando tem um zero aqui. Né? A EDO de interesse é aquela que tem uma função H não nula do lado direito, tá? Mas graças a este resultado que estou falando aqui, se a gente se virar para encontrar a solução da EDO homogênea, então vai ser dois palitos, vai ser aplicar esse método de variação de parâmetros para a gente encontrar o que está faltando, que é o YP, tá? Então, vamos na EDO homogênea. Então, portanto, por algumas aulas, nos concentraremos na EDO homogênea. Associada a asterisco, a nossa EDO de interesse principal, né? Então, quando a gente tiver bastante bem amadurecida, né, a solução da EDO homogênea, aí a gente retorna ao nosso problema original com a função H e lá a gente vê como que a gente obtém o YP, tá? Então, vou escrever aqui em cima, então, de novo, vocês já têm nas notas de você de aula que eu escrevi hoje, qual é a EDO homogênea associada a essa, EDO linear, geral, segunda ordem que a gente tem aí, né, mas vou mantê-la aqui, vou escrever aqui de novo, vocês não precisam escrever de novo em suas notas, então, é D2, Y, dx2 mais A1 dx, A1 dx vezes dy dx mais A0 dx, y, então, igualado a zero, né? Onde x encontra algum intervalo aberto AB, né? E onde essas funções dos coeficientes, A0 de x, A1 de x, né, forem funções contínuas no intervalo AB. Então, esta é a nossa EDO homogênea, né? E estou me referindo a esta EDO homogênea por dois asteriscos. Então, no que resta da aula de hoje e da próxima aula também, a gente só vai estar considerando a EDO linear homogênea. Então, apaguemos aqui em cima, ao lado direito. Muito bem. Então, agora vamos enunciar o terceiro teorema que veremos nesta aula. Teorema 3. Né? E este teorema, então, vai ter a ver com a solução da EDO homogênea. Diz assim,
Se y1 de x e y2 de x forem duas soluções, né, da EDO homogênea, né, que estou simbolizando aqui, que estou me referindo a ela por dois asteriscos. Então, C1 vezes a primeira solução mais C2 vezes a segunda solução também será uma solução da EDO homogênea. Também será uma solução dessa EDO. Então, é um resultado forte. Se a gente tiver um par de funções, né, que satisfazem a EDO homogênea, ou seja, a gente tiver um par de soluções dessa EDO homogênea, e a gente monta uma combinação linear delas, C1 e C2, né? Então, necessariamente, a combinação linear delas também deve ser uma outra solução da EDO homogênea. E a gente está em perfeitas condições de provar isso, né? E nesta demonstração, vocês vão ver mais uma vez, aparece a parte-chave de que o operador diferencial, em termos do qual você pode escrever este lado esquerdo, operador diferencial, neste caso de segunda ordem, né, é linear, satisfaz a propriedade da linearidade. Vou utilizar de novo essa propriedade aqui. Então, para que vocês vejam que isso é chave, né? Então, demonstração. Demonstração. Né? Então, seja, chamemos de V de x, chamemos de V de x essa combinação linear de y1 e y2. C1, y1 de x mais C2, y2 de x. Tá? Onde o y1 e o y2 são soluções da EDO linear homogênea. Então, a gente quer provar que V de x também é uma solução da EDO linear homogênea. Então, temos que... O que eu vou fazer? Eu vou montar o que está do lado esquerdo nessa equação diferencial para esta função V. Então, d2v dx2 mais a1 dx dv dx mais a0 dx v igual. Eu gostaria de provar que isso daqui deve ser zero, né? Se eu provar que essa expressão daí for zero, significa que V é linear homogênea. Então, eu escrevo como um operador diferencial, coloco aqui o d2 dx2 mais a1 dx d dx v mais a0 dx, tudo isso operando em V, e onde o que está dentro dessa chave, posso chamar de L, tipicamente, é um operador diferencial de segunda ordem, né? É L, né? Então, a gente estaria tendo que isto é L de V
vou apagar aqui o teorema, vou manter esta última parte de que C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, né, também é solução da EDO homogênea. Então, quanto que vai ficando? Vai ficando o operador L aplicado em V, operador L aplicado em V, que é a nossa combinação linear de funções, né? C1, Y1 de x mais C2, Y2 de x. C1 vezes Y1 de x mais C2 vezes Y2 de x. Então, vocês veem que aqui aparece exatamente o formato da propriedade linear, né, do operador L. L aplicado numa combinação linear de duas funções. Então, o que diz a propriedade linear é que isto é igual a C1 vezes L de Y1 mais C2 vezes L de Y2. E aí, então, estou utilizando a propriedade linear, né? Propriedade, vejamos aqui, não vai caber o espaço aqui, vou ter que apagar. Aí vou colocar, a gente tem que enfatizar isso, porque é a propriedade-chave, né? É propriedade linear de L. Bom, e agora já de fato acontece que o L de Y1 é zero e o L do Y2 também é zero. Mas só para que fique explícito, né? Mas em princípio aqui eu poderia já falar que L de Y1 é zero, porque Y é a solução da EDO, Y2, L de Y2 também, porque Y2 também é uma solução, mas para que fique bem explícito, então seria C1, o que é L de Y1? Aqui está o operador diferencial aplicado, então seria D2 dx2 mais A1 dx aqui, perdão, não tinha esse V, não tem esse, D dx mais A0 dx, tudo isso aplicado em Y1 dx, mais C2, D2 dx2, mais A1 dx, D dx, mais A0 dx, Y2 dx. Simplesmente estou substituindo L pela expressão do operador diferencial de segunda ordem, que é isso que está aqui, nos dois casos. Bom, e a gente vê que o que está aparecendo aí, quando a gente abre, é exatamente essa expressão que está do lado esquerdo. Segundo de x primeira derivada, mais A0 de x vezes a função. Então, como y1 obedece a EDO homogênea, significa que isso daqui vale zero. Isso daqui vale zero. E pelo fato de y2 também obedecer a EDO linear homogênea, esta segunda chave aplicada em y2 também deve ser zero, porque são soluções. Portanto, isto tudo deu zero. Então, o que a gente estava desenvolvendo, então, a nossa conclusão, né, era que D2V dx2 mais A1 dx dV dx mais A0 dxV, a gente está obtendo que isso dá zero, onde esse V, né, lembremos que este V é precisamente C1 y1 dx mais C2 y2 dx. Que era o que o teorema estava pedindo que a gente provasse, que C1 y1 mais C2 y2 também é uma solução da EDO linear homogênea, está provado aqui, né? E é uma consequência direta de que aquele operador diferencial L é um operador diferencial linear.
mais um lugar onde está aparecendo isso. Então vejamos um exemplo, para encerrar a aula, vejamos um exemplo. Né? Então, consideremos... Agora vou apagar aqui, vou apagar. Então, conseguimos agora uma EDO que não tenha aparecido nos exemplos. Nos exemplos anteriores, pelo menos. Exemplo. Considere a EDO x quadrado, y duas linhas, mais 2x vezes y' menos 2y igual a zero. Considere essa EDO para x positivo. Tá? Então, diz assim, sabendo que ela admite soluções da forma y igual x elevado a n, proponha a solução geral. Então, esse é o exercício. Muito bem, então, vejam que esta aqui é uma EDO linear de segunda ordem que é homogênea. Do lado direito tem um zero. Né? Agora a gente pode ver que ela não está escrita ainda no nosso formato padrão. No nosso formato padrão aqui, né, a segunda derivada vem com um coeficiente 1. Esta daqui não está escrita nesse formato padrão porque o coeficiente da segunda derivada é x ao quadrado. Mas tudo bem, não há problema. X é maior do que zero, x ao quadrado nunca vai ser zero. A gente pode dividir ela toda por x quadrado e nesse caso ficaria no formato padrão. Tá? Tudo bem. Mas então, esse é um problema que se não for dada nenhuma informação para a gente, é um problema que em princípio a gente não sabe como resolver. Né? Porque, veja bem, é uma EDO de segunda ordem, onde estão todas as variáveis presentes. Está presente x, está presente y, está presente y', está presente y duas linhas, está todo mundo presente. Então, esse problema não pode ser abordado com o método de redução de ordem que foi visto no final do capítulo 2. Então, este não é um problema fácil. Se fosse dado assim direto para a gente de cara e não falasse mais nada, a gente não saberia como resolver esse problema. Mas aqui vem dada uma informação, uma dica. Está sendo dada uma informação não trivial. Está sendo dito aqui como ajuda, né, que esta EDO admite soluções com esse formato, x elevado a n. Então, a gente vai ver que com essa ajuda, a gente vai ser capaz de se virar e obter a solução geral desta equação diferencial. Então, vamos lá. Solução. Então, se ela admitir uma solução com esse formato x elevado a n, então o que eu vou fazer? Temos y, em formato x elevado a n, obtenhamos y' e obtenhamos y duas linhas. Então, y' seria a derivada de x elevado a n, que é dada por n x elevado a n menos 1.
né? É a derivada de x elevado a n. E a segunda derivada, derivamos mais uma vez, vai ser n vezes n menos 1, n menos 2, né? Muito bem. Vou apagar aqui, não vou apagar a EDO, mas vou apagar aí. Então, agora vou utilizar a informação do enunciado de que essa função obedece à equação diferencial. Não está sendo dito para qualquer, que seja isso aconteça para qualquer valor de n. Está dizendo que admite soluções que tenham esse formato. Bom, vejamos então se a gente demandar que essa função satisfaça a equação diferencial, que condição vai aparecer para esse expoente n. Então, substituindo na EDO, dois pontos, então vem x ao quadrado, abro uma chave, a segunda derivada, y duas linhas, que está aqui, n vezes n menos 1 vezes x elevado a n menos 2, esse é o primeiro termo, mais 2x, abro uma chave, que multiplica y', aqui está dado y', nx elevado a n menos 1, e finalmente menos 2y, menos 2, abro a chave, vai x elevado a n, tudo isso teria que ser zero, para que de fato x elevado a n seja uma solução dessa EDO, como vem dito no enunciado, né? Então, apaguemos aqui. Só vou manter escrito aqui num cantinho aqui, vou manter escrito que o enunciado deu essa dica, né, de que a EDO admite soluções com esse formato. Tudo bem. Então, desenvolvamos aqui, né? Aqui aparece x ao quadrado, x elevado a n menos 2. Então, isso implica que vai ficar este coeficiente n menos 1, que multiplica x, e aqui x ao quadrado, multiplicando x elevado a n menos 2, dá x elevado a n. X elevado a n. Muito bem. No segundo termo, aqui, x e x elevado a n menos 1. O produto de x elevado a 1 com x elevado a n menos 1 vai dar x elevado a n de novo. Então, aqui vem 2nx elevado a n. E o último termo já vinha dado por x elevado a n, com o coeficiente 2, menos 2x elevado a n. Tudo isso é igual a zero. Então, vejam que coisa boa, os três termos aqui ficaram com x elevado a n, aqui, aqui e aqui. Então, dá para colocar x elevado a n em evidência. Fica aqui n vezes n menos 1, né, mais 2n menos 2, x elevado a n. Isso deveria ser zero. E deveria ser zero para todo x maior do que zero, né? Então, significa que se isso que está aqui é zero para todo x positivo, na verdade, isso está acontecendo porque este coeficiente que está dentro do colchete deve ser zero. Então, isso implica que n menos 1 mais 2n menos 2 deve ser zero. Então, isto nos está fornecendo uma condição que deve obedecer o n, para que x elevado a n seja uma solução da EDO. Não vai ser qualquer valor de n. Vão ser valores de n que obedecem esta condição. Bom, esta condição vai ser uma equação de segundo grau para n, algo que a gente sabe resolver. Então, como é que vai ficar? Aqui vai ficar n ao quadrado, aqui menos n mais 2n vai dar mais n e menos 2. É simplesmente abrir aí, n ao quadrado menos n mais 2n mais n menos 2. Isso aqui admite uma fatoração tranquila, né?
de ver aqui, isto seria n mais 2, n menos 1, igual a 0. Então, há dois valores de n que satisfazem essa condição. Então, isso implica que n1 igual a menos 2 é um valor de n que serve, né? E n2 igual a 1. Então, na dica que veio dada no enunciado, de que a EDO admite soluções com esse formato x elevado a n, a gente confirmou que isso é verdade, mas que isso somente acontece para estes valores de n. n1 igual a menos 2 e n2 igual a 1. Para cada um desses casos, a gente tem uma solução para a EDO. No primeiro caso, vou chamar y1 a solução, seria x elevado a menos 2. Essa seria a primeira solução. E a segunda, y2 de x igual a x elevado a 1. Então, isso é o que a gente está concluindo, né? São soluções da EDO. Soluções da EDO. Então, esta informação vale ouro. Então, veja, a EDO que a gente está resolvendo é uma EDO linear homogênea. Então, se aplica o que diz o Teorema 3. O que dizia esse Teorema 3? Que se a gente tem duas soluções dessa EDO, uma y1, outra y2, a combinação linear delas, C1, Y1, mais C2, Y2, também deve ser uma solução da EDO em questão. Então, do Teorema 3, temos que y de x é igual a C1 vezes a primeira, x elevado a menos 2, mais C2 vezes a segunda, x elevado a 1, também é uma solução da EDO. Bom, pelo fato de que esta função que a gente está propondo aqui possuir duas constantes arbitrárias, é a nossa candidata a ser a solução geral desta equação diferencial, né? Uma equação diferencial de segunda ordem. A gente espera que na solução dela apareçam duas constantes arbitrárias. Então, a gente propõe isto como solução geral dessa equação diferencial. Eu estou falando propondo e não afirmando, mas de fato é porque a gente tem que tomar cuidado com algumas sutilezas. Então, isso vai ser mencionado mais adiante. Mas então, por enquanto, então falamos que essa função, aqui coloquemos uma estrela, a solução em estrela é a nossa candidata a solução geral da EDO. Que era o que o exercício nos pedia propor a solução geral. E essa é a nossa proposta, e de fato vai ser. Muito bem, com isso encerramos a aula de hoje, então.